Olá rapaziada, bem-vindos ao canal Economia Jovem, meu nome é Ilan Moraes. Hoje vou explicar para vocês sobre o preço do combustível. Eu não vou falar sobre o porquê que ele subiu tanto, e sim eu vou falar o como abaixá-lo, o como diminuí-lo. Eu já vou avisando que não é na base da canetada, hein? Se o presidente não sabe disso, eu vou explicar para vocês, bora lá. Bom, primeiramente a gente tem que separar duas coisas. O preço do combustível, o petróleo é uma commodity cotada em dólar, de um lado. Outra coisa, de outro lado, os impostos. No Brasil são quatro: o ICMS, o PIS, o COFINS e o CID, que totalizam no total 45% do preço do combustível. Ou seja, 45% do preço que você está pagando é imposto. Ou seja, a primeira solução para diminuir o seu valor, né, o seu preço, é diminuir o imposto, seja no ICMS, que é o único imposto federal, ou seja nos outros três: o PIS, o COFINS e o CID, que são impostos estaduais. Então, para diminuir os preços dos combustíveis, a gente zera os impostos. Zera ou diminui. Bom, levando em consideração que 45% do valor do combustível é imposto, diminuir pela metade já é diminuir bonito o preço do combustível. Agora imagina zerar. Isso ia ser meio difícil, porque esses impostos, os impostos sobre o combustível, são uma grande fonte de arrecadação para os estados. Ou seja, se eles zeram ou diminuem esses impostos, a arrecadação deles cai, né? Vocês sabem, né, rapaziada? Estado não diminui gasto, ele só aumenta imposto para segurar o seu aumento de gastos. Ou seja, é complicado, mas já está aí a solução: diminuir ou cortar esses impostos. Agora aqui, de um lado está o imposto, a gente já falou sobre ele, agora o preço do combustível. Bom, primeiro a gente tem que entender uma coisa fundamental. O preço do combustível, ele é cotado em dólar. O petróleo, ele é uma commodity. Ou seja, se o dólar sobe, o valor do combustível aqui no Brasil sobe. Se o dólar cai, o preço do combustível aqui no Brasil também cai. Ou seja, o que a gente tem que discutir primeiro? A gente primeiro tem que ter uma moeda forte, porque o dólar não pode subir, senão o petróleo ele sobe, o valor dele. Bom, e o dólar ele pode cair, né? Porque aí o valor dele ele cai. Então, só para ter uma ideia, em 2020 o real foi a segunda pior moeda, desvalorizou 30%. Ou seja, o valor do petróleo subiu 30%. Ou seja, a primeira coisa, ter uma moeda forte. E como é que a gente faz o dólar cair? Como é que a gente faz para ter uma moeda forte? Vou deixar um card de um vídeo aqui que eu já falei sobre isso, assistam lá. Agora que a gente já falou sobre os impostos e o fato do petróleo ser uma commodity, a gente tem que pensar nas empresas que oferecem esse petróleo. No caso, aqui no Brasilzão, é só a nossa querida ou odiada Petrobras, a nossa linda estatal, que é ano dá prejuízo, ano dá lucro, mas sempre tem uma corrupção no meio. Bom, nos Estados Unidos, por exemplo, ele tem diversas empresas que oferecem petróleo, como a Mobil, a Total, a Chevron, a Shell. Eu vou colocar uma fotinho aqui para vocês verem quais empresas oferecem petróleo nos Estados Unidos. E aqui no Brasil, quais empresas oferecem petróleo? Só a Petrobras. Ou seja, primeiro, a única empresa que oferece petróleo aqui é uma estatal, ou seja, ela já é ineficiente por natureza. Segundo, mesmo caso ela fosse privada, ainda assim seria um monopólio, seria só uma empresa oferecendo petróleo, o que ainda assim colocaria o custo para cima. Ou seja, o que a gente tem que fazer? Não só privatizar a Eletrobras, né, a Petrobras, como também abrir o mercado. Porque caso a gente privatize a Petrobras e deixe o mercado fechado, ok, a empresa vai ter mais eficiência, os preços vão cair, mas ainda assim não vai ter concorrência, ela coloca os preços onde ela quiser. O que a gente tem que fazer? Privatiza essa porcaria e abre o mercado. O Brasil possui 220 milhões de pessoas, o Brasil possui um dos maiores mercados consumidores do mundo. Vai vir milhares e milhares e milhares de empresas oferecer petróleo aqui no Brasil, oferecer gasolina aqui no Brasil. O que vai acontecer? O preço vai despencar. Só para efeitos de comparação, Estados Unidos, milhares de empresas privadas concorrendo, preço do litro da gasolina, R$ 2. Aqui no Brasil, uma empresa estatal concorrendo, preço da gasolina, R$ 5. Ou seja, a gente já pode ver a solução, né? Retomando, as três soluções para o nosso probleminha do petróleo. Primeiro, diminuir ou acabar com esses impostos, né? Segundo, abrir o mercado e privatizar a Petrobras, colocar o preço dela para baixo. Terceiro, uma moeda forte, colocar o dólar para baixo, né? Que aí a gente, bom, para fazer isso, mais uma vez colocar o carinha de novo, eu vou mostrar para vocês como que coloca o dólar para baixo.
Então é isso, rapaziada. Essas são as 3 soluções para o petróleo, para a gasolina alta no Brasil: privatizar a Petrobras, abrir o mercado, colocar o dólar para baixo e diminuir o imposto. Espero que vocês tenham gostado. Mandem esse vídeo para os amigos aí que têm interesse em saber como é que está o preço do petróleo, por que ele está tão alto, e aprender a como colocar o preço para baixo. E aí a gente já sabe, né? Votar bem nas eleições para aí ter candidatos que façam o que tem que fazer. É isso, rapaziada. Se tiverem gostado, deixem um like, se inscrevam no canal. E é isso. Valeu, falou!